do segundo jogo mais importante da rodada? Não vou dizer que foi o primeiro jogo, porque não definiu o líder do campeonato, sim, a manutenção do Flamengo ali na cola do Internacional. Cereto, Flamengo e Corinthians, como é que você interpretou essa partida? Bom, primeiro que o Corinthians foi acima da expectativa. Eu acho que nem o mais otimista dos corintianos imaginavam o Corinthians encarando o Flamengo dentro do que foi possível jogar contra o Flamengo. Porque se você imaginar, por exemplo, e aí o Corinthians tomou o gol muito cedo, né? O gol do Arão, tomou o gol muito cedo e acabou atrapalhando demais a estratégia do Corinthians, que era se fechar e sair no contra-ataque, sair na velocidade. Mas se você lembrar o primeiro jogo do Corinthians no primeiro turno contra o Flamengo, quando o Corinthians foi atropelado por 5-1, com o Wagner Mancini no segundo jogo, você vai chegar à conclusão de que o Corinthians melhorou bastante de lá para cá. E aí o Corinthians chega ao gol de empate nessa jogada do Arauz. O Arauz está jogando muito bem no comando do Mancini, tem jogado muito bem pelo menos nos últimos jogos. O Léo Natel também era essa a estratégia, né? A bola chegar no Léo Natel, jogador de mais velocidade, ou no Mosquito, jogador de mais velocidade. O Flamengo botou o volume de jogo que dele se esperava, pelo menos em parte do jogo. Depois o Corinthians conseguiu equilibrar. O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma estratégia. Teve até uma chance do Mosquito numa jogada do Arauz, uma defesa do goleiro Hugo, que mostrava que o Corinthians ia tentar chegar um pouco mais no ataque do que se imaginava, até sair esse gol, né? E você veja que no Maracanã o VAR estava absolutamente calibrado, né? O VAR estava calibradíssimo no Maracanã. Gol do Gabriel, e eu já não tenho mais a certeza se está impedido ou se não está impedido, porque na medida em que o VAR está descalibrado em São Januário, por que não estaria descalibrado em outros estádios do Brasil? Acho que o VAR ele perdeu completamente a credibilidade, foi avacalhado a partir de São Januário no jogo de ontem. E o campeonato ficou inclusive manchado, mas essa é uma opinião muito minha. E se você apostasse antes do jogo, era evidente que você apostaria numa vitória do Flamengo, como de fato aconteceu. O jogo do Corinthians era contra o Atlético Paranaense, né? Esse era o grande jogo do Corinthians, que era o confronto direto. O Corinthians empatou 3-3. Agora o Corinthians vai ter outro confronto direto, uma decisão de campeonato, que é contra o Santos na quarta-feira, né? Na Vila Belmiro, que é o jogo atrasado do Corinthians e o jogo atrasado do Santos. Esse jogo, já que o Corinthians foi ultrapassado pelo Santos e pelo Atlético Paranaense na tabela de classificação, passa a ser mais do que decisivo para o Corinthians, porque depois o Corinthians pega o Vasco, jogo em São Paulo no domingo, e aí vai terminar o campeonato contra o Internacional na última rodada. Não se sabe como estará o Internacional lá. Se ainda precisando da vitória para conquistar o título, o jogo vai ter um peso. Se o Internacional já não tiver mais precisando da vitória, o jogo terá outro peso. De qualquer maneira, para o Corinthians, quarta-feira é um jogo que vale final de Copa do Mundo para as pretensões do time e ainda conseguir a classificação para a Libertadores da América, a 8ª vaga, Gabi. Muito bem, Cereto, eu respeito super a sua opinião aí sobre o VAR, mas para depois não falarem que vocês da imprensa estão contribuindo para avacalhar a tecnologia, a questão da descalibragem da câmera no jogo do Vasco, ela não está apta para ser usada. Naquele jogo ali, uma vez calibrada, ela estava apta para ser usada. Aí, se a linha, você concorda com a linha ou não, mas enfim, a tecnologia ali foi usada e não falhou, né? Mas tem um detalhe. Todo mundo claro, da arbitragem diz assim, a tecnologia traçou a linha como ela sempre é traçada e ali ela identificou que não havia impedimento. Mas diga. Mas só tem um detalhe. Bom, primeiro que não é vocês da imprensa, né? Sou eu aqui, Carlos Cereto. Se alguém tiver que apontar o dedo, aponta para mim. Segundo, que é o seguinte, você vai se lembrar que no primeiro turno, você, o Mansur e o Gilmar devem se lembrar, houve aquele gol anulado do São Paulo contra o Atlético Mineiro, o gol do Luciano, tá certo? O árbitro de vídeo marcou um impedimento com linhas traçadas em 3 dimensões, azul de um lado, vermelho do outro, gol anulado do São Paulo, gol em impedimento. Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF, que até agora não se manifestou, a não ser numa nota mequetrefe, depois do jogo de ontem contra o Vasco, disse no Seleção Sport TV, do qual inclusive eu participei, o cidadão que estava
e eu não lembro o nome dele, o cidadão, não lembro o nome do árbitro de vídeo, que estava lá mexendo na linha, tal, não sei o quê, errou. Houve um erro, naquele caso, um erro humano, né? Um erro humano na hora de você fazer o tira-teima, porque virou o campeonato do tira-teima. Então, 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, enfim, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá, houve um erro admitido, assumido pela comissão de arbitragem da CBF. Ou seja, não dá para confiar no ser humano. E ontem ficou provado que também não dá para confiar na tecnologia, que a tecnologia pifou, tá certo? Então, se você não consegue confiar no ser humano, se você não consegue confiar na tecnologia, para que raio serve o árbitro de vídeo? Né? Serve para avacalhar o campeonato, que é o que aconteceu. O árbitro serve para apitar direito, ele tem que apitar direito. Mas se você não... Né? Mas se pela tese de que não é possível confiar sequer no ser humano, a gente também não vai poder confiar no árbitro. Não. O que eu digo é o seguinte, então, o que estamos fazendo aqui? Não. Eu digo que não dá para confiar no ser humano na hora de mexer no árbitro de vídeo, na hora de mexer no VAR. Para quem faz o tira-teima, e é só você conversar com qualquer editor de vídeo da televisão, ele vai dizer a mesma coisa. Se você errar num centímetro para cá, num centímetro para lá, vai dar outra coisa. E já houve um precedente. Mas a gente vai precisar de humanos ainda operando máquinas. Isso a gente vai precisar. Sem dúvida. Precisa confiar que as máquinas estão aí para melhorar. Mas por enquanto não dá para confiar. Sendo que o próprio presidente da comissão de arbitragem assumiu que houve um erro e o São Paulo foi prejudicado no gol anulado do São Paulo porque o ser humano não conseguiu mexer na máquina. E ontem a máquina pifou. Isso, então, no jogo assim, do Internacional e do Vasco. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, vou te passar, Mansur, a pergunta que eu faço é o seguinte, se a máquina pifou ontem em São Januário, quem me garante que a máquina não pifou em outros jogos? E a gente não sabe na medida em que não há a transparência. Os áudios não são mostrados. Sim, em relação a isso. Os áudios deveriam ser divulgados. Quem me garante? Sendo que já houve um erro assumido lá atrás no primeiro turno. Mas acho que no jogo de ontem ali, claramente, humanamente, dá para ver, inclusive, que tem ali uma posição legal. Pelo menos eu não vi nenhum comentário diferente desse. Do Gabigol? Eu não tenho certeza. A olho nu, eu fiquei com a impressão de que ele estava adiantado, mas aí é outra história. O Bandeirinha, inclusive, levantou a bandeira. Pois não, Mansur? Não, só uma questão rápida. O que eu não consigo concordar é com... Você teve ao longo do campeonato quantas intervenções do VAR? São milhares. Ao longo do campeonato que vai ter 380 jogos. Que você tenha comprovadamente um problema de ordem técnica, seja ela humana ou de funcionamento da máquina, você tem o lance do São Paulo e Atlético, e você tem o lance do não funcionamento da máquina no Vasco Internacional no jogo de ontem. Eu acho que isso é muito pouco como amostragem para a gente desqualificar o recurso. É evidente que isso demonstra que a gente pode que o futebol como um todo deve trabalhar para a sua eficácia crescer, para a sua confiabilidade aumentar. E o que você falou sobre a divulgação de áudios também é um ponto importante. Agora, pedir a divulgação de áudio é muito diferente de apontar e dizer que o equipamento não serve para nada. Porque uma amostragem é um índice de erro comprovado muito pequeno. A gente precisa lembrar para onde a gente estava antes do equipamento. Numa grande maioria de lances, como se costuma chamar hoje, ajustados no futebol, vamos ser realistas, vamos ser justos. Quem está no campo, seja o assistente, seja o árbitro, eles não faziam nada além de arriscar a sorte, para depois serem desmoralizados ou não pelo aumento da tecnologia das transmissões de jogo, que expunham muito claramente alguns erros ou, por vezes, conduziam, inclusive, o espectador a uma ilusão de ótica, como a tecnologia da linha do VAR vem sendo traçada. Então, eu não acho que é possível, apenas com base no nosso olho humano, dizer que uma tecnologia usada globalmente, testada globalmente, e com um fundamentada em recursos de tecnologia, que obviamente vão ser operados por seres humanos
e naturalmente por isso, com uma margem de erro, não dá para apenas com o olho humano desqualificar esse recurso. E mais, eu acho que é importante reconhecer que a margem de erro no uso da tecnologia é infinitamente inferior, em casos de impedimento, à margem de erro do olho humano, que sequer é capaz de detectar alguns lances, e o que a arbitragem no campo fazia antes era arriscar a sorte. E depois, no VT em casa, o juiz ia saber se acertou ou errou. E, por vezes, nem com o VT em casa ele ia saber se acertou ou errou. Então, eu não consigo concordar com essa desqualificação do recurso com base numa amostra tão pequena, comprovada, de erros. Agora, trabalhar com a suposição de que o equipamento pode ter falhado em outros momentos, aí eu respeito plenamente a sua opinião, mas eu também não consigo concordar. E que precisaríamos de ter Gabi, aqui a CBF deixando tudo mais transparente? Acho que isso é um ponto que nós 4 concordamos. Gil? Desculpa, Gilmar, a transparência da CBF, o Leonardo Gaciba, que inclusive trabalhou com a gente durante muitos anos, e é profissional da maior credibilidade, né, da maior honestidade, ele tem que falar até para não perder essa credibilidade. Ele tem que dar entrevista. Ele, o Rogério Caboclo, ele tem que dar entrevista. E a discordância de opiniões é o tempero dos programas de debate, o Carlos Eduardo Mansur. Você não precisa ficar bravo comigo. Mas eu odeio o VAR. Eu não gosto do árbitro de vídeo. Eu não gosto. Eu acho que o árbitro de vídeo... O futebol viveu durante 400 anos, 500 anos, 600 anos sem o árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, que em essência deveria ser de máxima eficiência, de mínima interferência e resolver os problemas crassos de arbitragem, ele não faz isso, pelo menos na minha opinião, né? Há inúmeros erros Aliás, ontem, vocês já falaram bastante aí do árbitro do jogo do Vasco, né? O cara conseguiu errar, inclusive com o árbitro de vídeo. Além do lance de impedimento, que a gente não vai saber nunca se foi impedimento ou não, né? Como é que a gente vai saber? A não ser que apareça uma outra câmera, afinal de contas o VAR estava descalibrado, houve o lance de pênalti, que o cara conseguiu errar 2 vezes, né? O Flávio Guerra. O cara conseguiu errar 2 vezes. E acho que... Porque errou na hora que apitou o pênalti e depois errou na hora que fez retirar o VAR. E acho que a gente discute demais o árbitro de vídeo, porque o árbitro de vídeo está na pauta e não tem jeito, tem que discutir mesmo, mas não se discute na arbitragem brasileira, e o Gaciba teria que falar a respeito, sobre a preparação dos árbitros. Porque o Mansur perguntou, então para que serve o árbitro? Serve para apitar direito. Só que ele só vai apitar direito se ele tiver uma preparação adequada. E a qualidade da arbitragem brasileira, como, por exemplo, vai continuar, mas vai diminuir. É só você ver o nível de arbitragem da Premier League, por exemplo, e o nível de arbitragem do futebol brasileiro, né? Aí você pode discutir se tem que profissionalizar, se não tem que profissionalizar, mas a questão é preparar. Os caras têm que estar bem preparados. Para que serve o bandeirinha? O bandeirinha não serve para mais nada, né? O bandeirinha tem que estar bem preparado, inclusive, para marcar impedimento. Eu vou dar a tréplica para o Mansur, porque eu também adoro discussão, adoro discórdia, adoro que a gente divirja aqui sobre assuntos. Eu vou dar a tréplica para o Mansur e a gente toca. Deixa eu dar uma temperada nessa discussão dos dois, posso? Vai lá, Gilmar. Então vai, Gil. Vai você, depois Mansur. Não, é só para dizer o seguinte, primeiro para tranquilizar o Cereto, para dizer que ele não está sozinho nessa discussão. Tem muita gente boa, torcedor, juiz, comentarista, jornalista, de uma forma geral, que é contrário ao VAR da maneira como está aí. E acho que essa discussão toda, a evolução dela, repito, por conta das reclamações dos clubes ingleses lá na Premier League, o que vai acontecer? Eu acredito que o IFAB, brevemente, talvez até na próxima reunião, vai fazer alguns ajustes nessa regra do impedimento. Porque essa regra do impedimento é que pode colocar o uso do equipamento em xeque. E a regra do impedimento já mudou ao longo dos anos, diversas vezes. Então, assim, eu entendo o Cereto, acho que o Mansur está correto na maneira de ver, mas eu também jogo aqui uma pitada de maldade em cima disso tudo. Como diria meu amigo Paulo César Vasconcelos... Hoje não é dia de maldade, Gilmar. O ser humano, a maldade no bom sentido, Gabi, um pouco de ironia, né?
o ser humano ainda não está comprovado que o ser humano deu certo, né? E a gente vê ao longo dos anos, né? Máfia do Apito, agora mesmo no excelente documentário Castor de Andrade, a gente vê ali declarações do Luiz Carlos Gonçalves, o Cabelada, falando sobre as influências do Castor de Andrade nas arbitragens dos jogos que ele apitava. Enfim, eu acho que isso tudo tem que ser levado, sim, à mesa de discussão. Agora, infelizmente, como o Mansur já ressaltou lá no início, talvez não seja aqui na CBF, talvez seja numa esfera superior. Mas que bom que a gente está discutindo melhorias. Voltar para trás, eu acho que não dá. Eu juro que eu vou ser curto, porque eu acho que isso é uma discussão realmente importante. Eu acho que o Cereto tem toda a razão na questão da preparação da arbitragem, da profissionalização. Foi um ponto que a gente levantou no primeiro bloco, quando a gente estava especificamente debatendo a questão do jogo do Inter. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu só acho que a gente precisa acho que tem uma reflexão que é importante. O Cereto citou, o futebol viveu 100 e tantos anos sem o VAR. É verdade. Só que eu acho que às vezes a gente se esquece, pelo menos eu tenho o seguinte ponto de vista. O VAR no futebol, ele não é apenas uma resposta do jogo aos novos tempos, à existência da tecnologia, à busca por perfeição. Ele é uma resposta do futebol à evolução da tecnologia nas transmissões esportivas. E esta tecnologia, não existe há 100 e tantos anos. Recentemente, a evolução dessa tecnologia aplicada às transmissões dos jogos, ela gerou uma sensação generalizada de anacronismo do jogo. Porque as marcações de campo, por vezes com alguns erros crassos, elas apareciam escandalosamente na casa de todo mundo à noite. Isso gerava um grau de descrédito do jogo imenso. É evidente que a má operação de uma tecnologia também pode conduzir a um descrédito. Mas, fundamentalmente, ela tem salvo, em muitas outras ocasiões, que o erro ganha, evidentemente, uma proporção maior, mas ela tem salvo o jogo, em muitas outras ocasiões, desse descrédito. A sensação do que era um lance duvidoso nos anos 70, ela permanecia a sensação de um lance duvidoso por décadas a fio. Hoje, ela é dissecada em câmera lenta, super slow motion, em 20 ângulos diferentes, até que se tenha uma noção muito mais clara do que aconteceu. E se privava o árbitro disso. Só que isso gerava uma enorme onda de descrédito à noite, no resultado do jogo. Porque ficava claro na casa de todo mundo que aquela marcação e aquela interpretação não era possível. O jogo virava algo anacrônico. Então, o VAR ele é fundamentalmente uma resposta do futebol às transmissões. Por isso que eu não concordo com o futebol viveu 100 e tantos anos sem o VAR. Porque ele viveu 90 e tantos anos sem transmissões que detalhavam tantas jogadas. Uhum. Muito bem, dá para fazer um programa inteiro aqui sobre os varzistas e os não varzistas e os em cima do muro. A gente teria aqui 2-2, pelo que eu entendi da minha contagem, e daria um baita debate. A gente vai seguir debatendo. O jogo de ontem, em que pese a gente está discutindo